o Webfest ele nasceu para auxiliar quem faz conteúdo, quem produz conteúdo, mas ver o engajamento de pessoas apaixonadas, que são o motivo final das histórias serem contadas, é muito, muito, muito bacana. E toda a galera que acompanha, que torce por Stupid Wife ano passado, foi de um engajamento, de uma paixão e de uma entrega fora do comum. Parabéns a toda a galera e muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar conversando com vocês. Oi, gente! Hoje é um dia muito especial. Eu tô falando com um cara incrível, que sabe muito. Ele topou conversar aqui com a gente. Daniel Arcângelo, fundador do nosso esperado Rio Webfest. Daniel, muito obrigada por topar falar aqui com a gente, conhecer um pouco mais do nosso fandom de Stupid Wife. E eu queria começar te agradecendo, mas também pedindo para você se apresentar. Então, quem é Daniel Arcângelo? Vocês sabem que a gente começou a gravar um pouquinho antes, a gente deu uma paradinha e recomeçou agora. E a Aline me fez essa pergunta, eu tomei um susto, assim, porque durante o tempo as pessoas me perguntam muito sobre o festival, me perguntam muito sobre séries, mas há muito tempo ninguém me perguntava, e aí, quem é Daniel? Aí a gente desligou o telefone, fiquei em crise, né? Falei para você, falei, cara, e aí, quem eu sou agora? Faz tanto tempo que eu não respondo isso. Primeiro te agradecer, a gratidão é toda minha, poder falar um pouquinho sobre mim, sobre o festival, sobre essas séries maravilhosas que a gente ama tanto, é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite e por esse espaço. Como comunicadora, trazer um pouquinho de alegria, de informação, de entretenimento para as pessoas é absolutamente incrível. Então, você sabe, eu fiquei pensando nisso. Eu, durante muito tempo, eu dizia para as pessoas que eu gostava de sonhar com os pés no chão. Eu era uma pessoa que sonhava muito. E o sonho, eu sempre amei muito pessoas, então sonhar e transformar sonhos em realidade sempre foi uma coisa que era muito marcante para mim. Hoje, principalmente depois do festival, eu acho que a palavra que mais me define é produção. Eu sou um produtor. Eu, eu passo realmente assim os dias muito mobilizado em auxiliar as pessoas a realizarem projetos, a realizar projetos, a fomentar esse meio de websérie. Tem sido a minha vida nos últimos 8 anos. Não sei se vocês sabem, o Webfest é um projeto de 10 anos, né? Ele está nos 2 últimos anos de vida dele. Ele tem mais esse ano e o próximo. E acho que, de alguma maneira, essa é a palavra que me define. Eu sou muito workaholic, eu sou muito pilhado em produção, eu gosto muito de conversar, gosto muito de fazer coisas. E acho que, da maneira mais poética que eu consigo pensar, a produção é o que me define hoje. Ah. Daniel, você é um produtor, mas você também é ator? Então, eu sou ator por formação. Eu vim para o Rio de Janeiro há mais de 20 anos atrás para estudar medicina. É uma profissão que é o legado da minha família, assim, minha família toda, praticamente toda é médica. E dentro da faculdade de medicina, eu integrei o corpo artístico, eu descobri a arte. Na época, eu queria uma bolsa de estudo, queria um jeito de ajudar a pagar a universidade. Só que com o tempo a medicina virou hobby, as artes cênicas viraram minha profissão e acabou que eu nunca trabalhei como médico, eu segui a carreira direto para a cultura. E a minha primeira formação na área cultural é como ator. E aí, depois de um tempo, eu fui estudar produção, fui estudar direção, figurino, cenário, e aí a palavra arte acabou se abrindo enquanto ofício. Eu sempre digo que assim, a minha primeira profissão como artista foi desemprego, né? Eu me formei e aí eu falei, ok, tô pronto, vou pra rua, vamos lá, é agora. E eu achei de verdade que um dia eu ia estar escondidinho numa esquina, alguém ia tirar e falar, haha, descobri você, é você. Isso não acontecia. E foram 8 meses sem nenhum trabalho com arte. E aí eu descobri uma coisa que eu repito muito enquanto produção, que a nível de ofício, de mercado, ninguém vai salvar ninguém. As pessoas são soluções, mas você tem que conseguir trilhar o seu caminho. E aí a profissão artística ela foi se abrindo em muitas outras frentes. Interessante demais ouvir isso, porque tem uma galera muito nova chegando, né? Para produção, eu sinto que hoje o Brasil tem crescido muito na área de audiovisual, roteiro, mais pessoas estão estudando cinema, mais pessoas estão querendo se produzir webséries, né? Produzir, enfim, todos os tipos de conteúdo, né? Diversas plataformas estão vindo para que a gente consuma mais conteúdo, né? O TikTok, por exemplo, é uma referência para isso, né? Onde todo mundo pode ser criador de conteúdo, mas que até um tempo atrás tudo isso era levado de uma forma ruim. E hoje eu vejo que, por exemplo, até o Rio Webfest, que também faz premiação para podcast, por exemplo,
é uma das coisas que a gente não via antes, né? Pelo menos eu não via antes. Então, saber que a gente tem hoje alguém, né? Pessoas que vão abraçar toda a produção artística para nos ajudar, nos empenhar, a nos motivar para a gente continuar produzindo, seja lá para qual for o nicho, é uma das coisas muito gratificantes. Então, ouvir você falando isso é incrível, assim, incrível. Mas eu queria te perguntar também, você sente isso? Então, eu sinto, e eu ia completar uma coisa, você estava falando, eu estava lembrando, realmente há muito pouco tempo. Se você parar para pensar, antes mesmo de eu mexer com o ofício, a nossa profissão, a profissão artística, a profissão de interpretação, ela também a forma legal dela de atuação, ela é muito recente. E se você pensar aí há 10 anos atrás, que era quando eu mexia com o ofício, a maior parte das vezes você ia para uma faculdade para estudar artes, para sair de lá realmente desempregado. Dependendo de um sistema para você conseguir entrar no mercado, que não era nem independente, era um sistema que você dependia de lobistas, de atravessadores e tal. Depois de muito tempo, o primeiro teste que eu peguei, meu primeiro trabalho profissional como ator, foi um comercial das Casas Bahia. E o nosso novo momento, ele permite que a gente empreenda, que a gente, como empresário e empresária do setor artístico, em toda a pluralidade de voz que a gente possa aplicar, a gente vá ao mercado. E aí, eu estava escutando você, lembrando de uma frase que ainda eu escuto muito, que é: a internet mudou o mundo, é a tecnologia, a representatividade mudou o mundo, a diversidade mudou o mundo. Porque a partir do momento que a gente se enxerga com potencial de realizar e consegue entender, porque, por exemplo, o Mote, que era da arte nos últimos 10 anos, eu mesmo falei muito ele. Pô, a minha peça eu fiz sem dinheiro, o meu filme eu fiz sem dinheiro. Não, você fez com o seu dinheiro. É que o nosso dinheiro valia 1/3 do que os outros valiam. E a gente se confundia, isso acabava parecendo que a gente vale menos do que o outro, do que a outra. Então, assim, é muito diferente hoje, realmente. E a história do Rio Webfest, a história do festival, ele mescla um pouco por isso. Porque quando a gente faz uma websérie lá em 2013 e a gente consegue ganhar prêmio, a gente consegue viajar o mundo, a gente consegue vender a série, e a gente se autoproduziu, a gente entende que é possível abrir um mercado para que as pessoas consigam fazer isso. E olha que incrível, quem trabalha e quem quer investir ficam juntos, juntas. E quem quer assistir a série pode conversar diretamente com quem está fazendo a série e amar, interagir com aquele conteúdo. É fora de série. Isso é muito, muito legal. E a gente tenta manter, isso foi um combinado desde a origem do festival. Enquanto a gente puder manter esse mercado desta forma, a gente ia tentar ao máximo, e a gente tem conseguido ao longo desses anos. Você falou de podcast, e a primeira vez que eu vou falar isso numa entrevista esse ano, vai nascer dentro do festival o Rio Podcast, que é o primeiro festival internacional de podcast do Brasil. Ele vai acontecer no último dia de Rio Webfest esse ano. E a gente vai abrir o Webcomic, que são os quadrinhos para a web, que fora do Brasil ainda já é uma coisa que explode enquanto linguagem, e aqui está começando, a nível de mercado, a dar os primeiros passos, embora já exista muito conteúdo. Mas, assim, é muito plural. Em 2020, primeiro, quando veio a troca de governo, nossa, agora acabou tudo. Triplicou o número de pessoas produzindo na web, falando, contando história. Veio a pandemia, parou tudo. Dobrou de novo o número de pessoas. Esse é um movimento que não para. Não tem jeito. Daniel, falando um pouco do nosso fã-clube, né, que é o fã-clube de Stupid Wife, a galera esteve presente no último ano, na última premiação. E, assim, só para você saber, já vai vir muita gente de outros estados, já está todo mundo se organizando, pensando lá em novembro. Como é que você vê, claro, sem falar de uma forma que seja uma preferência sua, mas como você viu o público de Stupid Wife na última edição? Falar de Stupid Wife, eu preciso falar um pouquinho da pontuação, porque, assim, esse fandom, essa galera que assiste, acompanha, não é só agora em Stupid Wife, é uma galera que apoia as narrativas, apoia o amadurecimento estético e são fundamentais para que a pontuação seja a referência que é em produção de conteúdo. Ao longo desses anos, a gente vê muitas pessoas que fomentam a produção audiovisual para a web, e tem pessoas que são pilares disso, e há muito tempo produzem muitas séries, rodam elenco e geram novas pessoas, novos diretores e diretoras para esse universo. A pontuação faz isso, e o apoio do público é muito essencial, porque não é só agora, é uma galera muito engajada há muito tempo.
A pontuação já concorreu no festival com outras obras de arte, com outras séries, e é sempre um movimento muito louco, é sempre uma torcida muito legal, assim, a galera é muito, muito forte. É claro, aí vamos falar do diferencial. Eu falei isso para o pessoal ano passado no festival, antes da premiação, e eu continuo falando agora. Stupid Wife é um acontecimento. Essa série é um encontro de qualidades muito potentes, com uma narrativa muito especial, num momento único. Isso é difícil você ver na história da arte. Assim. Eu lembro até hoje, quando eu estava fazendo curadoria, eu assisto todas as séries em praticamente 4 semanas, mesmo que eu já vi antes, eu revejo. São muitos e muitos conteúdos na curadoria. Eu assisti o Stupid Wife, era por volta de 10h30, 11 horas da noite. E por causa do volume, tem séries que tem 3 segundos por episódio, tem séries que tem 2 horas por episódio. A gente acaba conseguindo assistir muito pouquinho de cada série. E eu lembro que eu assisti o primeiro episódio do Stupid Wife, aí eu estava assistindo numa boa, até que de repente muda a câmera, a personagem Luiz acorda, perdão se eu errar alguma coisa, tá galera, eu tô ficando velhinho e assim, memórias lá de trás. E aí vem aquele movimento genial da fotografia, do ponto de vista da Luísa, eu dei um pulo da cadeira, fiquei olhando, porque o roteiro me vira, me ganha, e aí com o tempo de narrativa a gente começa a ver um elenco que está num momento primoroso, com 2 personagens que têm uma química que não é só das atrizes, aquilo é da poética da história, são 2 personagens com uma química única. É óbvio, atrizes com uma atuação soberba, e a gente... Aí eu vi o 2º episódio, aí eu vi o 3º, aí eu vi o 4º, que já tinha saído, aí já estava chegando ali, porque eu via, fui me animando, eu faço uma ficha de curadoria, fui anotando, aí já estávamos aí no meio da madrugada, eu tive que parar, mas aí eu coloquei no sininho, para me avisar quando viesse novos episódios, porque eu queria ver a história, aí já não tinha mais nada a ver com o festival. Eu gostei da série, e eu queria saber o que ia acontecer. Então, assim, Stupid Wife tem um acontecimento, uma série de qualidades, um momento certo, é um super trabalho. Eu fiquei muito feliz com as premiações, ao contrário do que você falou aí, eu tenho preferência sim, eu deixo muito claro no festival, eu não tenho nada a ver com o júri, a equipe do festival não vota nas séries, é uma equipe técnica de pessoas do Brasil e de fora. Ano passado eu acho que foram 62 pessoas, esse ano a gente deve bater em 75 pessoas do júri técnico. Então assim, eu torci muito, e teve um prêmio que eu torci demais no ano passado, por mérito, que era o da Priscila. Ela, há muito tempo, ela está no universo das webséries com uma consistência de trabalho fora do normal, desde Magenta lá atrás, passando pelo Copo Descartável, por outros trabalhos que ela já fez parte. E é engraçado porque, assim, é aquilo que eu te falei, né, das pessoas que são pilares dessa linguagem, e quando essa pessoa está no trabalho, o trabalho ganha algo especial. E eu fiquei muito feliz, eu torcia muito, entre várias pessoas que eu achei, podia esse ano, eu queria que realmente tinha minha torcida. Mas é um trabalho muito, muito especial. Aí você perguntou o que eu acho. Eu acho a galera hiper engajada. O festival, ele tem uma curiosidade. Ele não é feito para o público das webséries, ele é feito para as webséries. Mas eu acho de uma potência tão grande quando o público vê o festival, quando ele torce pelas séries no festival, quando ele fala, às vezes fica bravo mesmo. Teve um ano que a galera que estava na torcida pela pontuação ficou brava pra caramba, porque estava torcendo, eu acho que foi o ano The Stripper, acho que foi o ano The Stripper, que foi indicado a várias categorias, e foi um ano que não levou os prêmios, a galera ficou brava, mas torceu, sabe? Estava lá com paixão, estava vendo, tudo bem, eu acho que isso faz parte. Agora, eu acho exemplar o carinho, exemplar o cuidado, exemplar como vocês propagam o conteúdo, porque assim, a série, ela precisa da monetização, ela precisa dos números, ela precisa do engajamento, ela precisa que a gente produza conteúdo para ela, e eu acho que esse fandom faz isso de uma maneira genial, assim, acho fora do comum. O que vocês fizeram no voto popular foi exemplar, na premiação foi de um carinho muito grande, e às vezes tem uma galera que diz que nossa, o movimento e tal, mas é isso, na verdade todas as vozes deveriam conviver com este grau de potência, com este grau de troca, porque a internet ela é interativa, sabe? E eu acho que é por aí. Eu curto demais o movimento, curto demais desde as broncas até os elogios, até as maluquices, até a paixão.
eu acho que tudo faz parte, eu fico muito feliz e orgulhoso, só tenho a parabenizar. Posso falar mais um pouquinho disso, porque é da Por importância que vocês favor, têm? por Há favor. muito tempo atrás, uma série americana, um fandom começou a não gostar, eu acho que foi Mad Men, ela tinha uma referência da personagem Peg. Se eu estiver errando alguma coisa, estou ficando meio gaga, às vezes eu erro as coisas que estou falando, tá? Mas ela tinha um fandom que criou um futuro para a personagem que começou a dar mais audiência e mais burburinho que a própria série. E na época, a decisão do estúdio foi processar o fandom. E o fandom reagiu com a força coletiva e quase destruiu a série, porque não pode, sabe, a voz do público. Quanto tempo a gente entrava numa livraria ou ligava num canal de TV e a nossa representatividade, não só ideológica ou da nossa pessoa, mas a maneira que a gente quer consumir conteúdo, que a gente quer falar, o nosso desejo, quanto tempo isso ficou relegado a segundo, terceiro e quarto plano, e a gente tinha que comprar discursos que a gente não tinha o domínio da troca, de olhar e poder se colocar. Agora tem. Que legal, sabe? Que bacana. E a galera é hiper bem-vinda, vou adorar. O festival, ele tá lá, ele é gratuito. Tudo que a gente pode fazer para receber as pessoas, a gente faz. Então, como sempre foi, vai ser um prazer. E contem sempre com a empatia, com a simpatia de estar lá com vocês. Espero que vocês fiquem felizes sempre, não fiquem muito bravos. Brava se acontecer alguma coisa, se um prêmio não vier, mas saibam que a gente está fazendo sempre com o maior carinho do mundo aquele evento para todo mundo. É isso. E a gente sente com toda certeza. Ano passado foi uma das melhores experiências da minha vida. Primeiro, como fã, né? Ver a websérie que eu amo tanto, que foi porta de abertura para eu estudar comunicação, para eu abrir um canal de entrevista, para eu voltar a estudar atuação. Assim, é muito maior. Né? As webséries hoje são muito maiores do que só. Não é simplesmente você pegar e botar play ali no YouTube e assistir, não. A gente vê todo o esforço, a gente vê os bastidores, tudo isso é apaixonante, é o conjunto todo. Então, amando esse conjunto, amando a websérie, torcendo pelas atrizes, e estar dentro do Webfest no ano passado foi uma das maiores experiências da minha vida. Assim, eu acompanhei ele, eu estava ali nas primeiras cadeiras, gritando, ouvindo a música. Então, foi, assim, muito bom. E a gente sabe que esse ano vai ser. A gente está esperando um ano extraordinário para superar o do ano passado. Daniel, você falou também sobre as votações. Né? Isso é uma curiosidade da galera. Como funcionam as votações do Rio Webfest? Eu vou falar da primeira, que eu acho que é a que vocês mais tiveram curiosidade, porque é o Twitter, então, que chegava de pergunta, que é sobre o voto popular. Para vocês entenderem assim, a primeira, a gente tem, esse ano serão 74 categorias. O Rio Webfest, ele é o festival mais inclusivo do mundo. Isso tem um motivo. Nós, quando a gente chega mais ou menos no meio do ano, a gente entende o que deve pintar de conteúdo, mas a gente não tenta falar que nós somos o mercado, que nós detemos uma sabedoria e querer que as séries sejam o que a gente quer delas. A gente não faz isso. A gente espera todas as séries chegarem para entender qual é o melhor modelo de categorias a serem feitas. Dentro disso, as categorias elas são técnicas. Então, por exemplo, nós, equipe Rio Webfest, a gente faz a curadoria, a gente assiste a todas as séries, indica as séries na seleção oficial. A partir daí, são 75, esse ano vão ser 74 categorias. Dessas, 73 são técnicas. E elas vão para o júri técnico, que são, se tudo der certo, vão ser 75 profissionais que são de fora do Brasil e do Brasil, que não tem relação com a equipe do Webfest. Essa galera vai julgar as categorias técnicas. Existe uma categoria que é o voto popular. O voto popular ele é uma categoria que é a única categoria que abraça o nicho, o público de cada série. Essa categoria surgiu em 2016, quando a gente recebeu uma galera de uma série na Cidade das Artes, e ela falou para a gente, poxa, eu queria conseguir ajudar a minha série com algum prêmio. Abre essa categoria. E aí a gente passou a abrir ouvindo isso. E essa é uma categoria que, apesar de eu achar ela importantíssima, eu adorar, ela dá uma dor de cabeça fora de série. E eu vou explicar por quê. A gente sempre colocou essa categoria, desde abril, que abriu como premiação em dinheiro.
mas hoje a gente gasta mais dinheiro com o sistema de segurança do site do que propriamente com o prêmio da categoria. E o Webfest é um evento independente, tipo, ele não tem fins lucrativos, a gente faz ele e investe para que ele exista enquanto espaço de pluralidade, para que ele abra mercado, nós somos criadores, eu falo, você estava lá, né? É uma coisa que a gente repete muito, o festival é de criadoras para criadoras, de criadores para criadores. Então tem uma questão que é a seguinte, por exemplo, essa é uma frase que todos os anos eu escuto muito. Pô, a série tal explodiu de voto, a gente fez aqui, e é no minuto, essa série precisa ser desclassificada. A gente controla isso, e quando tem um movimento que o site, na segurança, ele fala, olha, isso daqui é suspeito, a gente retira os votos. Por que não desclassifica? Isso é uma questão que surgiu em 2017, eu não tenho como provar quem fez a alteração. Eu vou te dar um exemplo. Stupid Wife explodiu com um movimento doido, a série está lá em cima, de repente, uma pessoa de outra série ou de outra competição, mal intencionada, vai lá e coloca um boot para votar em Stupid Wife. E aí eu crio essa regra, que desclassifica com movimento suspeito. E aí eu vou desclassificar uma série que, na verdade, não fez nada errado. Ela está bem intencionada e está engajada. Então a gente tem que ter muito cuidado para tentar ter meios de sempre prestigiar e sempre valorar o que tá andando de coração. Tem uma coisa que eu repito muito, que é a ausência não marca a presença. A gente tem que tomar cuidado para não marcar o que está irregular, o que não está legal, porque o voto popular é óbvio que é para quem ganha, é legal. Pensa na pessoa que está criando o seu projeto. Então eu criei o meu projeto e eu não tenho uma base de fãs tão grande quanto a pontuação. Mas eu consegui, com o meu projeto, que só tem 2.000 visualizações, eu consegui 30 mil votos. Eu pego esse print, pego o meu projeto e vou angariar patrocínio para comprovar para uma empresa que ela pode patrocinar a minha história, porque eu consigo engajar pessoas. Eu fui técnico de um reality durante alguns anos. Ano passado, quando a gente foi escolher o time, de propósito, eu peguei candidatas que tivessem um Instagram com poucos seguidores, mas fossem de regiões mais do interior do país, porque eu apostava que isso ia gerar um engajamento muito grande. E na hora da votação, essa candidata, que tem menos de 2.000 seguidores, ela teve quase 50 mil votos a mais da segunda colocada, porque o engajamento dela é real, é pulsante. E aí ela vai conseguir mesmo pessoas que vão varar a madrugada votando, e é o que o Stupid Wife fez. Stupid Wife, se você olhasse os índices de horário, você via que não parava a votação. Era o tempo inteiro, 1 da manhã, 2 da manhã, 3, tinha menor, maior grau, tinha os momentos de multirão que eram muito claros. Então, assim, a votação popular, ela é de público, ela é uma plataforma que ela tem uma segurança paga. A gente chegou a bater um movimento que quase estourou o site mesmo, porque foi um pico gigantesco de votação, e tudo isso é incrível, faz parte. É só uma explicação de, tipo, realmente a gente toma o cuidado e tenta fazer o melhor possível para que seja o mais justo. Mas volto a dizer, a importância do voto popular, e a gente bate muito nessa tecla, é para que as séries tenham essa comprovação de engajamento, e muitas delas não precisam ganhar. Às vezes a quarta colocada faz um uso do voto popular incrível, e eu lamento, eu sempre faço um pedido, voto popular é um engajamento real e é a primeira chance do público se conhecer. Mas é isso, é uma plataforma e está lá e a gente controla, e os outros prêmios são técnicos. Eu não sei se eu respondi, se faltou alguma coisa, você me fala. Não, você respondeu. Você respondeu. Daniel, é o que eu estava falando, o Rio Web Fest, ele é a principal premiação das webséries, né, do mundo. E, se eu não me engano, se eu estiver errada, me corrige, mas vocês já receberam mais de 280 séries em mais de 16 países, correto? A gente já recebeu mais de 5.000 conteúdos por ano em mais de 36 países. Esse é o recorde de edição. Porque o Webfest ele acontece no final do ano, mas há outros eventos que captam projeto para que a gente consiga ter, por exemplo, tem alguns países que elas não conseguem pagar uma taxa de inscrição. Então nós fizemos outros eventos, um deles vai acontecer agora no dia 6, sábado que vem, que é o Rio Web Mercado, onde a gente abre totalmente mão de qualquer tipo de monetização para que alguns países possam dar sua voz, colocar. A gente
recebeu conteúdos que são muito caros, conteúdo em fuga de países que têm leis, ideologias ou questões monetárias que, infelizmente, impedem a expressão das pessoas da maneira como elas desejam. Mas, ao longo do ano, é isso. A gente já recebeu cerca de 5 mil conteúdos e o nosso recorde de participação são 36 países. Na seleção oficial, aí a gente consegue fazer um recorte muito menor disso. A gente realmente teve 282 séries e foram 16 países participantes. Isso é um recorte da seleção de uma edição. Sim. E quando você começou com o Rio Web Fest, lá atrás, há 10 anos atrás, você imaginava que o Rio Web Fest ia tomar a proporção que tomou? Aline, a gente está pertinho do final e é diferente falar disso. Quando começou em 2015, o Webfest era o sonho de um amigo muito querido, que me chamou uma vez para gravar um curta-metragem dele. A gente estava na faculdade, fazendo a UFRJ, e esse cara me convenceu a gravar uma websérie, e feliz porque ele conheceu os festivais, ele me convenceu a fazer em 2015 um festival. Quando a gente vai em 2016 para a Cidade das Artes, e a gente começa a trocar com as pessoas, e a gente vê pessoas do mundo inteiro vindo, e pessoas que já falam que desde 2015 elas conseguiram trabalhar. A gente vê pessoas dando depoimento que graças ao Webfest, já em 2015, ela conseguiu que a família permitisse que ela contasse as histórias e fosse para a arte. As coisas mudam e a gente entende que tem uma responsabilidade de lugar que a gente tem que botar em prática um pouquinho tudo que eu falava enquanto ideologia, que eu queria, como artista, que tivesse no mundo. Pô, não tem, eu estou diante de algo que dá para construir. E todos os anos o festival me surpreende, todos os anos. Das vezes que a gente representou politicamente, por exemplo, a gente ganhou um prêmio em 2020, quando tudo estava paralisado, a gente fez o festival presencial, porque era permitido dentro de um monte de regras, mas para as pessoas terem para onde ir. E a gente foi o principal fomento do audiovisual brasileiro naquele. Isso não faz sentido, sabe? Eu, Leandro, nossa equipe, você estava no festival, a gente é muito artesanal. As pessoas dos outros festivais de fora vêm no Rio e elas ficam assustadas. Porque chega no Awards, eu e Leandro, a gente está todo maltrapilho, de luva, carregando as coisas para montar o tapete, minha equipe colando, a gente trabalhando igual doido, porque é isso, somos criadores. Então, assim, não, eu não tenho a menor noção de que iria chegar nesse lugar. Fico feliz, é um lugar histórico, importante, de verdade uma reverberação internacional gigantesca. Posso te dizer que se a gente fala da palavra websérie até hoje, é por conta que o Webfest existe. E nesses 2 anos, eu tenho orgulho de entender que em 2024 a gente vai se reunir para celebrar o final de alguma coisa que foi incrível. E as pessoas me perguntam sobre isso e eu falo que as piores experiências com séries que eu tive é quando as séries não souberam a hora de parar. E aí você tem últimas temporadas muito ruins. E não precisa. A gente consegue fazer 10 anos bem, com respeito às pessoas que produzem, com respeito às pessoas que assistem às séries, mantendo independente, dentro daquilo, porque o conceito de a gente é justo, é bobagem, mas dentro da boa intenção que a gente tem com o festival, a gente consegue segurar. Mas eu vou te contar uma coisa de bastidor. Eu, por exemplo, eu nunca pedi para minha equipe carregar uma cadeira que eu não conseguisse carregar 4 antes da montagem. E a verdade é que eu já sofro para carregar as 4. E minha equipe fica andando do meu lado pedindo para eu não carregar, porque senão eu vou cair, vou quebrar alguma coisa. Então está na hora de ir parando, mas é com muita saudade já, entende? Porque esse ano eu vi o roteiro do clipe de despedida do Webfest, eu fico... Mas é isso, eu acho que é um lugar, mas assim, também tem o outro lado disso, que a iniciativa do Webfest, ela se prolifere depois desse final em muitas pelo país todo, e a gente vai estar sempre ali para apoiar, para dizer, para ajudar no que precisar, sabe? As histórias, as vozes são maiores, assim. Uma vez eu escutei uma pessoa falando para mim que, nossa, a gente precisa, e a frase foi essa, né? A nossa representatividade precisa do Webfest. Isso é uma mentira. O Webfest só existe pela força das representatividades. São elas que fizeram o Webfest.
Então, a voz é muito maior, as histórias são muito maiores, o encontro é muito maior, e daqui a pouco a gente está se encontrando. E aí eu falei que daqui a alguns anos a gente faz um evento temático, que vai ser o menor evento do mundo de alguma coisa, e reúne as webséries de novo. É isso, mas não, eu não fazia a menor ideia. A gente simplesmente vai tentando dar conta, todos os anos tem coisas muito especiais, e esse ano é mais um ano que eu acho que tem novidades muito especiais, que vão crescer mais um pouquinho, a gente vai conseguir ajudar e dar projeção novamente. E vocês já estão deixando um legado aqui no Brasil, né, no mercado de audiovisual brasileiro. Acredito que não só eu, mas com muitas pessoas hoje estão saindo, ou pelo menos saíram do ano passado para cá, porque muita gente conheceu o Rio Web Fest do ano passado para cá, pelo menos muita gente do fandom de Stumped Wife, e são pessoas que tinham interesse em várias áreas artísticas, mas nunca tiveram nem coragem de tentar. Nunca tiveram nenhuma oportunidade de tentar. E ver, por exemplo, a iniciativa do Rio Web Fest de incentivar a cultura, incentivar, assim, os criadores de conteúdo, as pequenas produtoras, assim, vocês conseguem a serem referências, estão mudando vidas. Você tem noção que você faz parte desse legado, que você está deixando um legado, o Rio Web Fest está deixando um legado. Você já parou para pensar nisso? Em quantas vidas se transformaram? No final do ano, durante o Awards, principalmente, durante toda a troca no festival, que a gente fica lá em cima, no centro de convivência, conversando, eu tenho um vislumbre disso, e durante o Awards, tanto, não é nem pelas pessoas que ganham ou perdem, mas as pessoas que ganham, óbvio, tem um discurso muito emocional, e eu fico muito emocionado junto com elas no palco, mas quando acaba o Awards, a gente sai, e muitas das pessoas que não ganharam não vão embora da Cidade das Artes, as pessoas continuam ali, conversando, e não querem ir embora, e ano passado foi um ano que a gente não conseguiu fazer um evento depois do festival para a galera ir, mas mesmo assim a galera foi por conta própria para a praia, e eu recebi várias fotos de luais da galera continuando fazendo network, comemorando, entendeu? Assim, isso me dá um vislumbre de algo muito especial, e me dá combustível também, e a toda a minha equipe, para que a gente durante mais um ano lute para que isso continue. Eu já colhi histórias muito bacanas do que o festival fez, mas eu queria... É estranho eu falar isso para você de verdade. Eu tenho consciência. A verdade é assim, a recíproca é verdadeira. Esse papo que a gente está tendo me modifica. Por exemplo, você já falou, nossa, eu fui ao festival, foi um momento incrível, e eu comecei a estudar comunicação, abri meu canal, aí eu já estou louco para acabar a entrevista, para te dizer no WhatsApp, porra, cara, conversa comigo, o que você anda fazendo? Vamos conversar mais para ver o que a gente faz. Porque assim, eu falei no começo do nosso papo aqui, eu sou um prestador de serviço da arte, extremamente simples, no ofício. As pessoas me chamam, tem qualquer job, eu estou lá, porque é trabalho. O festival, ele é um lugar fora da curva, que me deu uma responsabilidade de fomento, de ideologia, e eu defendo, abraço isso. Mas a verdade é que em 2015, a gente participou do Los Angeles Web Fest, e a websérie que eu gravei no meu quarto, com um único refletor que a gente tinha, que queimou, até hoje está queimado o teto do meu quarto, porque era a única luz que a gente tinha para colocar, era muito grande. Ela botou a minha cara como ator competindo do lado do William Dafoe. Eu nunca vou esquecer, eu fiquei olhando a foto do William Dafoe e a minha cara, né? E falei que tem alguma coisa errada com esse mundo, alguma coisa não me contaram que é possível. E aí, durante o festival, a gente vê isso. Você falou das pessoas independentes. Para o festival, se você produziu algo seu, a sua história, ele vai ser curado, ele vai competir em pé de igualdade com qualquer série. Lá, as séries que são gravadas em casa, com um orçamento mínimo, ela compete com séries da Disney, do YouTube. Se você tem um canal de 100 seguidores, você vai competir com uma série, uma influência de 3 milhões. Para a gente, o que importa é a história, o seu desejo de produzir. Isso é muito legal. E, assim, o maior convite, é claro, assim, eu quero todo mundo torcendo pela série e tal, mas isso que você me conta é muito caro. Todo mundo, todas as produtoras, diretoras, roteiristas que nasceram estando no festival no ano passado, falem com a gente. Quando a gente abrir o espaço do voluntariado para estar lá no festival, que é o jeito que tem de entrar na nossa equipe, se inscrevam. Quem for do Rio de Janeiro, agora em agosto, eu faço um projeto de treinamento chamado Acesso. É gratuito na Cidade das Artes. São 3 meses, a gente se encontra uma vez por semana para falar de produção, para instrumentalizar pessoas.
aquilo que eu puder fazer, que a minha equipe puder fazer para ajudar a esses sonhos, ao empreendimento, a gente vai fazer, podem ter certeza absoluta, absoluta. Nossa. E vocês mudam as nossas vidas, tá? Isso é muito importante. Mudam as nossas vidas também. Não é um movimento nosso apenas. Nossa, meu Deus. Eu vou sair daqui emocionada, de verdade. Eu tô bem emotiva com essa entrevista. Eu tô ouvindo você falar e minha cabeça parece que explode, assim, de Aí, Aline, ideia. contar outra fofoca de bastidor. Conta. O fandom do Stupid Drive me deu um apelido. Vira e mexe agora no grupo de trabalho do Heavy Festival, a galera me chama de O Pastor, por causa da abertura do ano passado. Aí, de vez em quando, eu gravo um áudio. Se o áudio já tem mais de 41 segundos, a galera já fala, tá, pastor, daqui a pouquinho eu escuto. Enfim. A gente tem essa mania de apelidar pessoas, desculpa. Não nada, cara, é web, tá tudo lindo, tá tudo certo. Daniel, é engraçado porque a gente fala de uma web livre, acessível, pungente, e aí quando alguma coisa não bate muito, a gente tenta controlar essa forma de expressão. É web, falem, estamos ali para isso. Que bom. Mas cuidado, que a gente leva a sério. A gente leva a sério. Daniel, a gente está falando sobre todas essas questões de investimento, sobre como o Hubfest, de fato, impulsiona pessoas, né? De fato, investe nas pessoas. Ano passado, no Hubfest, eu vi uma das cenas mais lindas, que foi uma menina ganhando uma bolsa de estudos na Celso Lisboa, né? E aquilo encheu os meus olhos, porque eu falei, uau, é muito maior, realmente é muito maior. Eu nunca realmente imaginei que eu pudesse ver aquilo, né? Uma pessoa dali da plateia sendo, claro que de fato é uma pessoa que já está se esforçando, é uma criadora, está ali trabalhando já no mercado, mas eu fiquei pensando, e se mais pessoas, se nós tivéssemos de fato agora um governo, eu espero que melhore, e incentivasse mais a cultura, que incentivasse mais atores, roteiristas, você vê que, na sua percepção, o Brasil iria evoluir melhor se a gente tivesse mais investimento em arte, em cultura, enfim, de forma geral. O que a gente pode fazer hoje como espectadores para também sermos investidores? Primeiro, falar um pouquinho sobre a TAI. A TAI ganha no passado essa bolsa. É um prêmio, primeiro, a agradecer, aproveitar o espaço aqui, agradecer sempre a Celso, porque quando surgiu a ideia da bolsa, que foi uma ideia de criadoras, a TAI uma delas, falou, pô, Dani, eu acho esse um dos prêmios mais legais da história do festival, porque o festival deu uma profissão para alguém. Isso é muito, muito legal e muito difícil. Inclusive, a gente vai fazer o Web Mercado agora, lá nos estúdios da Band, agora no dia 6. A Thay está na minha equipe, o que é muito legal. Ela veio depois disso, a gente continuou conversando, e ela vai estar lá fazendo a direção da transmissão ao vivo da sala de mentoria. Se vocês verem lá, quem está fazendo aquelas imagens é ela. Uau. É o que você falou, é uma pessoa que tem uma estrada muito grande. A Thay, ela fez uma websérie, eu não vou lembrar o ano, porque minha memória, antigamente eu era uma máquina, eu sabia cada coisinha, agora ela fez Além de Alice lá atrás, há muito tempo, e ela formou muitas pessoas, dentro daquilo que eu te falei de potências das webséries, ela é uma. São muitos produtos, muito websérie. Hoje o microformato, ele explodiu, ela já fez há 3 anos atrás. Quando começou as parcerias, você citou o TikTok, ela foi uma das primeiras a fechar com o Kawaii. Então tem um caminho de construção das pessoas que realmente é de tentativas e de conversas. A linha está aí na estrada há muito, muito tempo. Uma das primeiras pessoas a fazer um reality independente, enlouquecido, foi a linha. Então, assim, a Thay, ela tem um caminho, e eu fiquei muito feliz também com a subida dela, com o prêmio, e acho a Thay uma potência. Uma potência. Não sei qual caminho ela vai seguir, não sei se ela quer ficar nisso para sempre, mas eu tenho certeza que o que ela quiser fazer, ela vai fazer com muita qualidade sempre. É uma pessoa que tem um carinho imenso, marcou a história. Vocês saberem, outra notícia em primeira mão, estou vazando vários bafões aqui. Adoro, pode soltar. A gente vai dar um prêmio no ano que vem, que é a Personalidade Rio Web Fest. Vão ser 4 pessoas que vão subir no palco para ganhar um troféu, que é um troféu único, só vão existir 4 deles, para 4 personalidades que marcaram a história do Rio Web Fest. E a gente vai colocar ali opções, umas 50 opções,
e vai ser voto popular também. Estou falando isso porque, assim, eu tenho certeza que a Thay é uma dessas pessoas que vai estar entre essas personalidades, pelo número de vezes que concorreu, pela quantidade de festivais que foi, pela quantidade de obras que fez, enfim, vai estar lá com certeza. Você me perguntou sobre a parte pública. Essa é uma conversa, assim, eu tenho as minhas opiniões pessoais. Um dia a gente pode conversar um tete-a-tete, fora daqui, um cafezinho, e aí eu vou te dizer todas de maneira muito clara. Enquanto o festival ele tem uma obrigação de ser plural, porque ele tem uma responsabilidade, acima de tudo, de manter o espaço de possibilidades. Agora, eu posso te dizer de maneira também plural o que eu acredito enquanto pensamento não público, porque eu não sou público, o festival ele é privado, embora a gente receba muitas mensagens assim, pô, Daniel, o festival precisa fazer alguma coisa para mudar essa lei, porque eu tô... Galera, nós somos um evento privado, embora a gente tente fomentar ao máximo. Tem algumas coisas que pedem para a gente não tem como fazer, nós não somos uma entidade pública. Mas eu escutei muito assim, Daniel, vamos ver se o governo ele apoia, abre editais, investe. Galera, quero deixar uma coisa clara, assim, é a minha opinião, sim, mas a gente precisa defender a nossa opinião como uma verdade estabelecida, porque a gente é parte da sociedade. O governo não precisa decidir se vai investir em arte ou não. Ele tem que investir, ponto. Isso não é uma decisão dele. O governo está ali para arrecadar dinheiro e distribuir segundo a vontade de sua população. Ponto. O governo não decide o que fazer com o nosso dinheiro. Ele não decide como criar espaços para a nossa vontade de viver. Não decide que voz a gente deve ou não ter. Então, isso é balela. O governo precisa, sim, investir em arte, em cultura, da maneira como a gente acha. Mas é porque... Não, não. A classe artística, a classe de consumidoras dessas histórias, é gigantesca. E ela tem que ser respeitada pelo aquilo que ela produz e tem que fazer parte da nação de uma maneira preponderante. Dani, faz diferença investir em arte? Sim, faz. Muita. Que o Brasil tem uma cultura riquíssima. Olha só, para mim, tenho uma opinião que é o seguinte, a arte é o ponto passivo de uma sociedade daqui à frente. É um vislumbre do que o futuro pode ser. É a primordial maneira de empatia de uma pessoa para com a outra, de uma pessoa com a natureza. Então, um país que investe nisso, ele cria soluções que melhoram toda a sociedade. Ele melhora a parte científica, ele melhora... Quando um profissional ele faz uma coisa à frente do seu tempo, em qualquer área, dizem, nossa, essa pessoa foi uma artista. Por quê? Isso não é uma metáfora tola. Ela foi uma artista porque ela encontrou soluções no cotidiano dela que ninguém mais conseguiu. Então, mas veja, uma vez eu escutei de uma pessoa falando, não, o Brasil, ele é o país que mais investe em cultura, olha quantos museus. Sim, ele investe em prédio porque ele desvia historicamente verba através de construção civil, não é disso que eu estou falando. Porque assim, o país que é subdesenvolvido no investimento cultural, de preservação, ele vai propagar a história que tem. Você pega as principais lideranças do país e elas tiram filhos e filhas para estudarem fora do Brasil. Por quê? Porque aqueles países artisticamente estão à frente e eles querem treinar os filhos para serem lideranças. Então, sim, faz toda a diferença investir em arte, respeitar as vozes que fazem arte num país, não porque estamos brigando por direitos, é porque temos este direito e somos parte fundamental de uma indústria extremamente respeitada mundialmente. É por aí que a banda toca para mim e faz toda a diferença. Existe também uma responsabilidade, não só do poder público, mas do pensamento pedagógico, de universidades poderem estar reconstruindo as linguagens para poder oferecer às pessoas que vão estudar a arte uma formação que permita a elas estudar a arte engajada na possibilidade de mercado, que se tornem empresários e empresárias de um setor para que não se formem desempregados. Essas duas coisas precisam caminhar juntas para que a gente consiga ter sonhos que se realizem, porque quando eu falo sonho, não é algo etéreo. Nós trabalhamos à base da criatividade e da imaginação. É assim que a gente muda o mundo. Existe a religião, que reinventa o mundo através da fé, a ciência, que reinventa o mundo através da razão, e a arte, que reinventa o mundo através da imaginação. A criatividade é nosso instrumento de trabalho. O artista que é podado do seu sonho, que é podado dessa capacidade, reduz o uso da criatividade.
e o que ele faz possa ser um pouco menos potente. Ser criativo é ser de mercado, mas para isso, quando a gente for estudar, a gente precisa conseguir falar de mercado, de arte, de uma maneira muito próxima. E sim, existe um pensamento do poder público que ele tem que deixar de ser assistencial, deixar de ser emergencial e passar a ser respeitosamente de investimento. Sim. Em toda uma classe, uma sociedade artística que é preponderante e gigantesca dentro do país. E sim, hoje, se você pega um estudante, uma estudante, uma pessoa com umas ferramentas próprias, se ela tiver esse caminho, se ela tiver esse investimento, um pouco de instrução normativa sobre o mercado, ela consegue criar o seu produto e dar valor a ele. É muito importante. É um assunto muito caro para mim, Aline, porque quando a gente fala de arte, a gente fala da minha gente, sabe? Quando eu vou ao festival, as pessoas com as coisas eu converso, elas são parte de mim, e isso é muito caro, e nós escutamos muito ao longo dos últimos anos, até hoje, uma discussão muito forte, eu acho muito equivocada, sobre o papel, como assim papel, sabe? Conversa é essa? A gente está falando de uma comunidade que perfaz quase 16% do país. O que é isso? Sabe? É por aí. A gente não pode, de fato, deixar de cobrar. A gente Não, precisa... público, consumidor, público que assiste, sempre cobre, troque, fale. Eu falo hoje, a nível de web, a gente está vivendo essa discussão agora, né, com a legislação, as PECs saindo, mas existe uma coisa muito clara: informação é matéria-prima, informação é dinheiro. A partir do momento que informação virou dinheiro, a gente tem códigos em criptomoedas, mas obras de arte vendidas em código, o conteúdo, às vezes, ele é mais importante do que a obra de arte. E quando a gente começa a ter esse tipo de valoração percorrendo a mobilidade, a gente precisa entender que quando a gente é público e a gente deseja que algo aconteça, se isso for mantido, se a gente for mobilizar as vozes, as coisas acontecem, elas mudam, de fato mudam. Às vezes é doído, às vezes não é no nosso tempo, mas acontece mesmo. Então há um papel também muito grande de você estar colocado, estar colocada, ir atrás das fontes das coisas, entenderem qual é o movimento, qual é a luta, e seguir, baseado no desejo, no objetivo. E uma mensagem para quem está produzindo, Aline, que é importante também, que é o seguinte: a websérie, ela deixa claro para a gente que você, enquanto fonte privada, se você também investir um pouco do tempo que você consegue separar para isso, do dinheiro, das parcerias, você fica independente, consegue viabilizar a sua obra e o público consegue ajudar você a ter um tamanho muito acima das suas expectativas. A sua próxima obra vai ser... Assim, as pessoas, quando se juntam e elas passam a entender e ficar juntas, elas ficam muito fortes. E com isso a representatividade delas junto ao poder público aumenta demais. Daniel, chega a ser impactante esse tipo de conversa, porque eu fico me perguntando como seria se realmente tudo isso funcionasse na prática, sem que a gente precisasse de fato implorar, porque de fato é o óbvio, é o certo que deveria ser feito desde o início, desde sempre. E, assim, eu queria muito saber de você, quais são as principais dificuldades que você enxerga hoje no mercado, fora, enfim, do mercado audiovisual, para quem está começando? O que você diria para essas pessoas que estão assistindo essa entrevista hoje, que foram no Webfest, que são fãs do festival, inclusive, que têm interesse em começar um projeto? O que você diria para essas pessoas? Aline, eu vou começar pelo final. Primeiro, assim, as pessoas, elas são diferentes e elas têm valores únicos. É muito importante que você escute a mensagem, a pessoa que está ouvindo, e entenda que você tem valor, você tem potência, o seu tempo, a maneira como você enxerga o mundo, o pulsar do seu coração, que vai fazer com que você reaja a coisas de maneiras completamente diferentes das outras, isso tem valor. E o mercado, esse mercado que ele não é etéreo, ele não é genérico, mas várias frentes desse mercado vão poder se unir a você da maneira como você é e fazendo aquilo que você pode fazer, tá? Sem receio, sem medo, vá atrás e realize.
Outro conselho importante é a ideia. Isso que você pensou, pô, pensei numa coisa que eu quero fazer, é a minha ideia. Essa ideia ela não tem valor de mercado. Ela precisa sair da cabeça, ela precisa ser organizada minimamente a nível de produção e ela precisa ser realizada. E quando ela for realizada, ela não vai ser do jeito que você imaginou. O Webfest, ele nasceu num centro cultural que cabiam 50 pessoas. Nosso primeiro banner foi uma lousa manchada que a gente achou atrás do balcão. E a gente escreveu com giz Rio Webfest e botou uma setinha para cima. A nossa primeira sala de exibição foi a mesa de jantar da casa do Leandro, com 4 cadeiras que tinham e 2 que a gente pegou do boteco emprestado. E a gente não tinha onde fazer. A gente entrou na Ação e Cidadania, que estava tendo uma feira de design do Globo, a gente entrou com a mesa, o gerente achou que a gente era da feira, ele falou, vocês, boa tarde, ele deu boa tarde, ficou com medo de barrar, a gente ficou num cantinho da feira. A gente não tinha para onde ir, sabe? Então, assim, as coisas nascem, não da maneira como elas terminam, elas nascem com o que dá e a gente realiza. Realizar é fundamental. Ninguém vai salvar você, mas as parcerias, as pessoas são únicas. E você vai encontrar alianças pelo caminho que vai ajudar com que a sua ideia se realize e as coisas vão acontecendo. Sobre o mercado nunca é fácil, qualquer um deles. Empreender é difícil, porque a realização ela não respeita o nosso tempo. A gente quer as coisas rapidamente. E eu respondo muito essa pergunta, né? Daniel, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Então, a única coisa que pode garantir dinheiro grande e rápido é a Mega Sena. E eu jogo desde os 17 anos o mesmo número. E é uma maldição, eu perco dinheiro toda semana no mesmo número, desde os meus 17 anos e nunca ganhei. Então, assim, essa maneira fácil de ganhar dinheiro só me tira dinheiro desde os 17 anos. Então, assim, o resto é planejamento, é trabalho, é determinação. E ao longo do caminho você vai descobrindo valorações que nem você imaginava. Mas você consegue. Consegue. Eu vejo isso há 8 anos dentro do festival. Os exemplos estão lá. Vá ao Rio Webfest. Eu sei assim, todo mundo que está me ouvindo aqui está torcendo por uma série e quer que aquela série ganhe os prêmios. E eu também, tá? Cada pessoa que eu indico, eu quero muito que ganhe. Tenho certeza disso. Mas vão ao festival para vocês entenderem o que é, para trocar com as pessoas de lá, para arrumar parcerias, para ficar junto com aquelas pessoas, quem ganhou, quem perdeu, enfim, aquilo é o prêmio. Mas quando as pessoas estão juntas, quando elas produzem, elas vão muito longe mesmo. Mercado é difícil, realizar é difícil, mas é possível. Tire a ideia da cabeça e transforme em realização. Ah, mas eu fiz uma live, só 10 pessoas assistiram. Ok, esse é o seu público, você tem um número. 10 pessoas assistiram. Eu não sei quantas pessoas estão vendo, sei lá, eu sempre cito isso com pena, porque eu dei uma palestra e tinha uma pessoa da Rede TV lá. Quantas pessoas estão assistindo a Rede TV agora? Tem 10? Eu não sei. Onde é que está esse número? Sei lá quantas pessoas estão vendo. Aí a gente fica chateado porque não tem 1 milhão de pessoas vendo a gente. Mas por que isso? Você produziu o seu conteúdo, você fez a sua mensagem, continue. Eu gravei, a série que deu origem ao festival, ela foi gravada durante 3 anos, 90 episódios. A gente não ficou rico no YouTube, a gente não ganhou 1 centavo com o YouTube, mas no final ela deu origem ao Webfest. Mas foram 3 anos gravando todos os meses, 4 episódios, e a gente fez. E nem sempre foi fácil, mas era legal e a gente construiu uma história. E é isso. Força. Mais uma vez. Você quer empreender, você quer fazer arte? Incrível. Faça. Daniel, eu queria muito que você falasse da websérie que você, de fato, que deu origem ao Rio Webfest, que é o Oposto do Sexo. Você pode me falar um pouco mais sobre o seu personagem? Então, essa série, quando a gente estava lá em 2012, o Leandro teve uma ideia. Dan, vamos fazer uma série rápida de comédia, que é a história de um casal que tem uma vida sexual conturbada e toda vez que eles tentam transar, nunca dá certo. E aí eu falei, pô, Lê, a gente faz um negócio rápido. E aí, na época, a gente tentou reunir uma equipe, fazer com uma estrutura de cinema, e a gente não conseguia tirar do papel. Até que a gente foi para minha casa, eu como ator da série, minha esposa como atriz, e os personagens não têm nome, é o homem e a mulher, e a gente criou uma poética que a gente abriu um canal e começou a pedir para o pessoal que curtia, era uma série de comédia, dar as dicas. Deem as dicas de qual a tentativa. E as pessoas começaram a fazer coisas muito loucas. Eles foram tentar transar e tinha uma barata na cama, o apocalipse, uma invasão de koalas no mundo. Tem umas coisas muito malucas, até as mais tranquilas, do tipo,
eles estão se beijando e um dos dois está com bafo, eles jantaram muito, enfim. E aí a gente foi gravando isso ao longo do tempo. E é uma série de comédia, a gente gravou a segunda temporada agora. A gente gravou mais 25 episódios, ela vai ser lançada no finalzinho de maio. E é isso, é uma comédia super despretensiosa, mas feita com muito carinho, sobre um casal. Aí nessa nova temporada, porque a gente parou de gravar em 2015, quando meu filho nasceu. E a Tati gravou, a minha esposa gravou grávida até o 7º mês. Só que a gente tinha na dinâmica de gravação, a gente levantava, o quadro era um quadro assim, né, em cima da cama, Sim. e a gente sai da cama e entra muitas vezes. E aí o movimento já com a barriguinha maior já não estava dando para fazer. E a última imagem da primeira temporada do Oposto é a foto do Enzo recém-nascido. E na temporada nova agora, o Lê, meu sócio, ele e meio que é figurinista da série, eles tiveram um bebezinho que é a Emília. E dentro dessa nova temporada, no último episódio, a gravação termina também com a primeira foto de recém-nascida de Emília. É um pouco a marca das temporadas. Também é bafão novo, nunca contei isso para ninguém. Que legal, tô cheio de exclusiva. Daniel, a gente já está chegando no fim da nossa entrevista, mas eu queria fazer uma pergunta. Você é um cara muito inspirador. Eu estou aqui ouvindo, minha cabeça está assim, né? Explodindo aqui de ideias. Mas você já pensou em desistir alguma vez? Olha só, eu sempre tenho tendência a tentar responder com a maior verdade possível essa pergunta. Não, eu nunca pensei em desistir e isso nunca passou nem um centímetro pela minha cabeça. Mas muitas vezes, muitas, me passa a frase: podia ser mais fácil. Podia ser muito mais fácil. Já houve momentos que eu produzi o festival com o Wi-Fi da minha casa cortado e tentando pegar aquele plano com o restinho do cartão de crédito. Tinha 2019, foi um ano muito difícil, porque a gente abriu para conseguir fazer a rodada de negócios crescer muito. A gente fez um festival em São Paulo, que a gente patrocinou integralmente. E naquele ano estava tendo uma mudança política muito grande e a gente não queria deixar de fazer o festival com toda força. Sim. E foi um ano muito difícil de produção. Então, foram cortes na vida pessoal, minha, do Lê, muito grandes e as coisas podiam ser mais fáceis. Quando a gente sai da esfera de festival, essa coisa toda, e pensa na vida pessoal mesmo, de artista, e lembro das peças, lembro da minha primeira peça profissional que eu ensaiei durante 3 meses e a peça durou um final de semana, eu penso que as coisas podiam ser mais fáceis. Muitas peças para uma pessoa só, ou sem público, ou vários outros perrengues que a gente passa, que são comuns da nossa profissão. Mas também tem uma coisa, Aline, que eu fui aprendendo, e esse pensamento ele também passa cada vez mais rápido pela cabeça. Ele ainda passa, eu ainda vou ter esse pensamento muitas vezes, mas antigamente ele ficava enraizado em mim 1 mês. E com o tempo ele fica enraizado em mim 15 segundos, passa e vai embora. Porque eu entendi que esses momentos passam e a gente produz e segue em frente e as coisas melhoram. Realmente elas melhoram e elas acontecem. O lugar, depois de muitos anos mexendo com arte, passando por muitos e muitos perrengues que são atuais, ainda bem que são atuais, porque entre a facilidade e a força, eu sempre escolhi a força, a gente melhora. Então, assim, esse pensamento de desistência nunca passou. Esse momento de autopiedade que é importante, a gente merece, o carinho, o abraço próprio, você vai para um canto e fala, peraí, deixa eu ter um pouquinho de pena de mim mesmo, entender que tudo bem, que eu mereço. Ele hoje passa mais rápido por mim e vai embora. E eu espero que passe mais rápido pelas pessoas, porque é verdade, ninguém vai salvar a gente. Mas respira fundo e segue em frente, e tem muita gente ao seu lado, pronto a ajudar e a redobrar forças. Muita gente mesmo. É só a gente se encontrar. Que bom, e a gente vai torcer por isso com toda certeza. Daniel, já estamos chegando aqui no fim da nossa entrevista, mas eu queria te agradecer por um momento muito particular. E falando agora em nome do fandom de Stupid Wife, né, a gente já falou agora no início da entrevista, né, que a atriz Priscila Reis e Priscila Buiá, as nossas protagonistas, foram uma das indicadas para a melhor atriz de drama. Né, nossa Priscila Buiá levou o prêmio e quando ela sobe no palco, ela faz o discurso Obrigada, Rio Webfest. Eu esperei muito por esse prêmio.
E quando nós, fãs das Priscilas, vendo a indicação da Priscila Reis e vendo a indicação, e de fato, a Buiá levando o prêmio, nós nos emocionamos muito, porque elas estavam. Primeiro, a Buiá esperava muito por isso, ela lutava muito por isso, ela batalhou muito por isso, se dedicou muito por isso. A gente tem muito orgulho de ser fã de atrizes como elas, como a Reis e a Buiá. Mas eu fico muito emocionada, mas elas inspiram muito a gente, elas realmente inspiram uma galera enorme, não só ela, mas com uma pontuação, toda a equipe, de fato, que está ali atrás, por trás dos bastidores, né, fazendo tudo isso acontecer. Mas naquele momento, a gente entendeu o valor da persistência, a gente entendeu a importância do Rio Webfest, a gente entendeu todo o conjunto. Então, por isso é que hoje, quando a gente saiu daquele evento, a gente já pensava no ano que vem. Por isso que hoje, em maio, já tem gente se programando para novembro. Então, esse momento e aquele momento dos fãs no palco do ano passado vai ficar na memória para sempre. A gente subindo no palco do Rio Webfest. Todo mundo que estava lá, que eu converso até hoje, fala disso com muito carinho. Então, em nome do fandom de Stop the Wife, eu queria agradecer a você como fundador, mas como Leandro também, como todo mundo que está produzindo e principalmente de fato, ao festival todo, por esse momento que vocês nos proporcionaram. Então, muito obrigada. Aline, uma mensagem que eu queria deixar assim, para o Feno, que eu acho que fortalece muito. Primeiro, todo o movimento de paixão e engajamento de vocês ao longo do ano é incrível. Não percam isso, porque vocês são parte motrizes das histórias que vocês amam. E isso é muito diferente. As produtoras e as séries que têm a oportunidade dessa troca, elas ficam muito mais fortes. Uma coisa legal de vocês saberem é que eu sou uma pessoa que tenta acompanhar tudo, então eu acho que eu li, não dá para ler todos, vocês escreveram muito para o festival, mas eu acho que eu acompanhei grande parte das mensagens, muito enternecido e muito feliz, todas elas. Mas assim, as indicações e os prêmios, elas realmente são independentes desse movimento. Quando vocês sobem no palco no final, é independente, assim, se não fosse uma escolha integral do júri, se não fosse um prêmio de mérito técnico, não teria ganho. Então, aquilo lá é realmente, aquele momento, ele é de uma verdade absoluta de história. Isso é legal vocês saberem, porque assim, quando você fala, você citou a fala da Buiá, isso é uma verdade para mim também, porque tem pessoas que elas competem há muito tempo, e eu sei o desejo, e eu fico olhando de longe, porque uma curiosidade de vocês saberem, eu e o Leandro, a gente só sabe quem vence o festival no dia da premiação. A gente bota um computador no centro do palco da premiação, esse ano a gente volta para a grande sala, então a gente vai para aquele teatrão de 1.200 lugares de novo, também primeira vez que eu estou contando. Essa não é a primeira entrevista do ano, legal, né? Um monte de coisa nova. E ali, quando a gente entra no teatro, que a gente descobre quem venceu, a gente não sai mais do teatro, justamente para que a informação não vaze. E ali a gente descobre, até ali a gente não faz ideia. Uma vez a galera falou, não, e aí tem umas coisas assim, às vezes uma pessoa ganha, não, é porque é famosa. Não é. A galera ganhou porque o trabalho é incrível, o que as Priscilas fizeram, o que essas personagens vivenciaram, a transpiração de poética, de verdade, de arte que tem naquela relação das duas, é único. Esse momento de química e tecnicamente exemplar é muito legal mesmo. Mas tem uma curiosidade que eu queria te contar, que é dessa hora, quando a Nathalie chama todo o pessoal para vir ao palco, e a Pri chama. Falei, vem todo mundo! Pode? E a hora que a galera sobe, e assim, eu não tinha ideia de quantas pessoas tinham na plateia que eram subjáveis. Eu sabia que eram muitas, mas eu tinha ideia quantas. Quando a galera começou a vir, e teve gente que não subiu, que ficou envergonhada, falou, não, eu vou subir, não sei se pode ou não pode. Isso é uma coisa legal do festival, tá, galera? Como um festival de criadores e criadoras, para criadores e criadoras, a gente não tem muito esse regramento, assim, as pessoas, a gente faz. Quando a galera subiu e começou a pular, o palco do Teatro de Câmara, ele fazia assim, ó. Eu não sei se você teve a sensação física. Sim, eu lembro que eu dei uma quicada. Aí eu olhei pro Leandro e falei, bom, é isso, a gente vai experimentar o fosso da orquestra hoje. Porque o negócio chegou a fazer assim. Mas foi um momento muito forte pra gente também. Porque foi um momento de confraternização que nunca tinha havido dessa forma. E me deixou claro uma sensação de como a pontuação leva a sério
principalmente talvez com Stupid Wife, que eu acho que acontece também uma coisa, o Webfest, a produtora que produz o Webfest hoje é quase uma coisa só. Como Stupid Wife e a pontuação se fundiram também numa poética nesse momento, e como o público e a história também trocam na mesma intensidade, sabe? Foi muito legal. Enfim. Ai, foi um momento lindo. Eu subi também, não me arrependo. Daniel, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente, se apresentar aqui para o público de Stupid Wife, quem não estava te conhecendo. Eu vou deixar aqui os links, gente, do Webfest, do Instagram, do Daniel Arcângelo também. Então já segue ele, já fica lá por dentro de tudo que ele colocar, do websérie, das inscrições também, que já vão começar, né, dos cursos que o Daniel está proporcionando para a gente. Então, Daniel, muito obrigada. E queria só pedir, você tem algum recado especial para deixar exclusivamente para o público de Stupid Wife? Tenho. Até hoje, quando eu escuto a música de abertura na introdução de um episódio, eu arrepio de cima a baixo, porque me lembra a poética do ano passado, me lembra aquela sensação de que vai começar uma história muito legal. É incrível de como essa série tem coisa... eu fico imaginando para o público apaixonado, que consome, como isso faz a diferença. Vocês têm uma série que é histórica, dentro de um legado histórico, com trabalhos únicos, e, assim, mesmo Stupid Wife fica para a história, mas abracem essa galera sempre mais da pontuação, se unam internacionalmente. Stupid Wife tem fandoms no mundo inteiro. Sim. Quantos recados, principalmente América Latina, quantos recados a gente recebeu, Canadá, Estados Unidos, Chile, Colômbia, Bolívia. Conversem entre vocês, porque a hora que essa malha se firmar em pró de Stupid Wife, em pró da pontuação, é muito mais longe que as histórias de vocês vão. Parabéns, parabéns mesmo, galera. Muito obrigada, Daniel. Então, gente, um beijo, até a próxima entrevista e tchau, tchau.